coisa que me aconteceu dentro desse trabalho foi o que eu relatei da minha aluna. Quando a minha aluna falou assim, olha, o projeto mudou a minha realidade, né? Diretamente ela falou isso, olha, eu parei de usar por causa do projeto, que eu tive conhecimento e resolvi mudar, e agora eu estou mudando a vida do meu namorado. É válido e que, se possível, fosse até aberto para outros, inclusive para pedagogos, porque eu acho que fez muita diferença no meu trabalho, na minha abordagem com os alunos. Exatamente, tem que sair da zona de conforto, mas as disciplinas, né, aquela disciplina de inteligência emocional principalmente, forneceu assim subsídios para que eu pudesse mesmo discutir isso, com essa temática com os alunos. No dia do teste da inteligência emocional, a gente foi discutindo questão a questão, mas não com o objetivo deles falarem as suas respostas aos demais. Mas da forma como a conversa foi conduzida, chegou um momento em que todos queriam falar, todos queriam dar opinião na vida do outro, tentando ajudar mesmo eles a resolverem algumas questões, alguns conflitos internos e alguns conflitos familiares também, que muitos falaram a respeito. Essa ideia, a visita ao Servim, ela nasceu anteriormente ao projeto, não foi uma ideia já estabelecida. Na verdade, a ideia da visita ao Servim nasceu das discussões feitas nos infográficos. Aí está a importância de se discutir bem os infográficos. A discutir os infográficos nasceu a vontade dos alunos de estar conhecendo o centro, de estar conhecendo esse tratamento, e dessa forma fomos até lá, conversamos com o pessoal e foi de grande valia. O projeto em si, ele acabou propiciando momentos de discussão bem interessantes dentro da sala de aula, né? Tanto nesses momentos, quando a gente associando ali com o conteúdo que eu estava trabalhando no momento, que faz com que a gente se aproxime um pouco mais até da realidade do aluno, para ver como que está essa questão no município em que eu estou trabalhando, né? Foi muito legal, Fredinho, porque essa pós-graduação e o jogo em si, ele propiciou com que os alunos se abrissem para a discussão. Então, o programa como um todo, ele trouxe muitos resultados para os nossos alunos. Eu achei do jogo que ele propiciou uma proximidade entre eu e os alunos. Eu consegui dialogar sobre esse assunto com eles. Se eu não tivesse essa proximidade, eles não me dariam essa abertura. Então, o fato deles virem para o colégio, jogar o game, eles vinham e conversavam comigo sobre o que eles achavam desse tema. E fora isso, que eu pude perceber que muitos começaram a entender a questão do impacto que as drogas trazem para a saúde e para a vida deles como um todo. E cresceu esse interesse pelos próprios alunos, não só desse projeto, mas os alunos como um todo do colégio, para os projetos que estavam acontecendo e outros com foco em outras disciplinas também. Houve a revitalização do projeto SESI Amiga, que é o antigo Menarca, que a gente já tinha, mas a gente conseguiu revitalizar ele e saímos apresentando ele em outras escolas. Confeccionou-se o projeto SESI Amigo, que é uma versão masculina do SESI Amiga, então, porque as meninas faziam e os meninos queriam também. Então a gente conseguiu organizar com o apoio aí do professor de Educação Física. E aí eu descobri, nessas atividades, uma aluna nossa que estava entrando no caminho da dependência. E quando eu percebi, a primeira ação foi colocada dentro dessas ações práticas. E ela começou a viajar, tudo. E aí acho que o melhor resultado meu de todo esse trabalho foi que eu tinha aquela assim, professor, eu nunca mais me envolvi com isso, nunca mais quero me envolver com isso. Eu parei, o meu namorado fumava e agora ele não fuma. Porque eu consegui conversar com ele e mostrar uma realidade diferente. Então, se eu for destacar todos os resultados positivos do meu trabalho, que foram vários, gostaria de destacar esses dois. Esses dois foram, para mim, assim, pessoalmente, profissionalmente, muito marcantes. Eu trouxe muito isso da prática, e uma coisa que o Ego Tal eu achei muito interessante, que eu não havia trabalhado até então, era o trabalho da autoestima. A importância de trabalhar a autoestima, o autoconhecimento do aluno, para que ele possa se perceber melhor junto ao grupo, junto à comunidade, para que ele possa direcionar suas escolhas. No atendimento às inteligências múltiplas do aluno, o game se mostrou algo interessante, né? Porque, por exemplo, você tem um aluno que é mais sinestésico, outro que é mais auditivo, outro aluno que está mais disposto a ouvir, outro mais disposto a falar, e que, no caso, o game foi um grande catalisador das inteligências múltiplas. É isso que você conclui? Múltiplas, isso, porque a pós trouxe isso, né? Trouxe essa informação. E aí, quando eu fui
sala de aula. O objetivo é que a gente alcance a todos os alunos, né, todas as diversas formas de aprendizado, seja ela visual, que o jogo, né, o foco do jogo era visual, o auditivo a gente trabalhava mais na sala de aula, que era escutar as explicações, e o sinestésico que também a gente voltava para o jogo, né, que era deparar com situações que o game trazia. Essa percepção, então, eu tive quando eu analisei as questões, as respostas que os alunos colocaram, tanto as questões objetivas quanto as dissertativas, foram essa impressão que eu tive, né, de que essa ferramenta computacional, então, ela ajuda, ela estimula, ela aproxima o educando com o conteúdo a ser aprendido. Então, eu consegui que os alunos compreendessem não só o meu conteúdo em sala de aula, que era falar de anatomia e fisiologia humana, mas também era unir essa anatomia e fisiologia humana com o conteúdo de prevenção e a dependência química das substâncias que eram discutidas. E outras habilidades e competências, né, que são as possibilidades geradas com o jogo, foi que eu analisei nas provas formais, né, da minha disciplina. A capacidade de síntese de ideias, a organização cronológica de acontecimentos, a organização do tempo deles diante das questões, a conexão de imagem com o texto, isso o infográfico valorizou muito, a ligação da teoria com a prática, né, que o jogo uniu. Isso tudo, então, eu observei no material que foi produzido para os alunos, tanto nos questionários, quanto nas provas formais ou nas outras atividades que foram desenvolvidas por eles em sala de aula. Para que ele possa se conhecer, né? Aqueles mapas finais do jogo, onde eles poderiam observar assim, quais são os pontos positivos que você tem, quais os pontos que você deve mudar para que você se torne mais maduro. O autoconhecimento em si, isso eu achei extremamente interessante. Com a inteligência emocional, eu acredito que eu tive frutos, né, muito positivos em relação a isso. Aqueles alunos mais retraídos, que nós não tínhamos muito acesso a eles, porque eles já têm essa barreira natural, e alguns, né, outros são mais fáceis de acesso, eles vinham até mim, conversavam, relatavam problemas familiares, para tentar buscar essa interação maior, mas também aprender a se autoconhecer, se motivar e perceber que não é uma droga, não é uma dependência química, que ele vai encontrar essa felicidade muitas vezes, que é essa busca incessante que todos nós temos, mas principalmente a utilização do game junto a toda a articulação com as atividades realizadas durante a pós-graduação foi muito rico para que a gente pudesse desenvolver nos alunos essa consciência do quanto as substâncias, as drogas, as substâncias químicas, elas podem afetar na vida das pessoas. O game ele foi assim, exemplar, porque foi através dessas atividades lúdicas e que aí sim o aluno consegue fazer a construção do conhecimento de uma forma gostosa, de uma forma que ele se sinta interessado, envolvido em toda a articulação da atividade, com que ele realmente possa disseminar e levar consigo vários aprendizados com relação a isso. Tiveram alunos que gostaram tanto de participar do jogo que eles fizeram os dois momentos. Eles, professora, podemos participar do jogo de novo? Pode. E eles colaboraram muito com os demais colegas para que eles tivessem esse sucesso também. Então foi bem importante, né, e nos chamou a atenção essa condução, o interesse dos alunos em querer participar do jogo nesses dois momentos. Outra coisa que eu gostaria de destacar muito da minha conclusão é que eu me surpreendi com os meus alunos. A cada atividade, os meus próprios alunos vinham me contando coisas diferentes. Tive uma aluna que contou um relato lindo de vida dela no projeto, que foi, ela tinha um problema de um amigo que sofria com dependência, e ela conseguiu ajudar o amigo dela mandando por cartas. Ela mandava cartas para o cidadão todo dia, ligava para ele todo dia, para ele ter com quem conversar. E o que é mais interessante é que quando você pega um aluno, capacita ele, até certo ponto, faz o acompanhamento junto com ele, que é necessário a participação do professor enquanto mediador, o resultado é muito melhor, porque a conversa é de jovem para jovem. A forma de se falar desse jovem para outro jovem é diferente. Então, a gente, enquanto professor, enquanto profissional de saúde, a gente fala de uma forma muito técnica. E os nossos alunos aqui, eles pegaram essas questões técnicas, absorveram, ou seja, por
produziram o conhecimento deles, pegaram informação, produziram conhecimento e passaram essa nova informação para os alunos. Só que quando você faz essa ação, que é o aluno com o aluno, o jovem com o jovem, eles têm mais liberdade de perguntar, de conversar. E o meu papel no tudo isso foi de mediador. Eu levava eles para o laboratório de informática para a gente fazer esse jogo. Então, naquela parte assim, dos valores, que é onde que eles poderiam estar conhecendo um pouquinho, eu percebi que eles não davam tanta importância. Aí você tinha que parar e falar assim, não, lê, né, o que é para vocês esse valor, né? Principalmente naquele labirinto que teve, né? Então, assim, foi bem interessante que eu tive alguns alunos que realmente participaram, que estavam interessados. Tive alunos também interessados em sala, quando foi trabalhado os infográficos, na parte de anabolizantes também, que os alunos ficam bem interessados nessa idade, né? Então, foi assim, super bacana. Isso eu tive a ajuda de uma professora que também trabalhou bastante com essa questão, né, dessas drogas, faz, né, o que difere de uma droga lícita ou ilícita, né? Então, assim, foi bem bacana trabalhar com eles. Nós nos organizamos para fazer todo mundo junto. Então, a gente eu movi praticamente a escola inteira em prol desse projeto. Eu deixei a minha coordenadora louquinha. Pois é. É muito difícil você conseguir a atenção dele. Eu já percebi isso quando eu apliquei o jogo. Percebi que os alunos, você tinha que trazer algo diferente para chamar a atenção. Isso já era um jogo, que era algo atrativo. Jogando, participando desse game, o adolescente ele tem, claro, essa visão de quais são os efeitos da droga no organismo. Então nós sabemos que ele pode optar, ele pode ter escolhas diferentes frente a desafios durante o seu dia a dia. Nós constatamos então que a maioria dos alunos, eles conhecem as drogas, eles sabem dos tipos de drogas e o malefício de cada droga. Mas, assim, conversando informalmente com esses alunos, durante o jogo ou durante a aula de biologia mesmo, né, tratando com eles os infográficos e tudo mais, eu percebi que os alunos, apesar de eles saberem sobre a existência de drogas e afirmarem que não conhecem nenhum drogado, que não conhecem ninguém da família, né, que tem relação ao uso de drogas, eles sabem os efeitos que ela causa no organismo, ou que elas, né, podem causar no organismo. A ideia do jogo é essa. O jogo é para informar, é para ensinar e para ser divertido. E ele alcançou esse objetivo, né? Os alunos aprenderam coisas no processo, enquanto nós estávamos debatendo e discutindo, né, os textos, discutindo os infográficos, os alunos eles traziam as informações e se observava essa condição. A ideia do jogo e de qualquer espaço não formal é que ele seja legal. Conhecer esse assunto dentro da escola é muito complicado. Ele não é algo que fica explícito, que você chega na escola já olhando, você vai ver a questão da dependência. A gente vai descobrindo aos poucos com cada pessoa. Às vezes essa questão da dependência ela é direta, ou seja, envolve o próprio aluno, ou às vezes ela é indireta, porque ela vai envolver familiares. E querendo ou não, isso pode afetar, e vai afetar, no caso, esses alunos. Nós temos a participação dos alunos aqui em Cianorte, muitos, e não todos, obviamente, porque para alguns o jogo ele era desinteressante, ele não agregava nada, mas eu tive, principalmente dos alunos, ainda de primeiro ano, o jogo foi bastante atrativo. Então, para os alunos que já eram de segundo, de terceiro ano, já se achavam muito maduros para o jogo, até acessavam, alguns nem faziam questão de acessar, mas para os alunos que gostam de jogos, que gostam desse tipo de abordagem e que ainda eram do primeiro ano, eles participaram muito do jogo, eles questionavam. Eu lembro que tinham as atividades, que tinham perguntas, eles sempre pediam, professor, me ajuda a responder isso aqui, eu quero saber como que é. Realmente é desse jeito, eles liam os infográficos, eles liam o texto, mas realmente é assim, professor, é isso aqui mesmo? Então eles questionavam bastante, eles participavam. O problema que eu tive com relação a isso foi ao acesso, né? Eu tive que pegar dias de aulas para trazer esses alunos para o laboratório para eles poderem acessar.
Muitos justificavam no começo, quando eu deixei meio livre, eu não consigo acessar em casa, eu não tenho computador, não dá para fazer. Então eu trazia eles dentro do horário de aula para fazer essa... Foi bem legal. Eles gostaram do programa, eles jogaram em casa, interagiram. Nós discutíamos depois no colégio, em sala de aula, e eles falavam dos avanços do jogo, como que fazia. Na verdade, eles me ensinaram o jogo. Foi bem proveitoso para eles. Que legal. Com certeza. Eu acredito que ele contribuiu muito, se ele despertou, primeiramente porque eu me identifiquei bastante aí com essa questão, né? Primeiro aí com as disciplinas, o quanto pra gente tentar entender mesmo tudo que envolve essa questão da dependência química, tanto na parte química, social, psicológica, tudo isso, porque às vezes a gente tem uma noção muito pequena das coisas e quando você tem essa visão mais abrangente, isso acaba se tornando uma coisa bem mais atraente até para você querer saber sempre mais. E aí, assim, clareando isso para mim, eu acredito que eu primeiro me tornei a primeira multiplicadora ao passar isso para os meus alunos, tanto em Capitão quanto aqui em Cascavel, porque eu acabei trabalhando junto com a professora Fabiane. E assim, dentro da sala de aula, de você ver o próprio aluno tendo essa capacidade de visualizar as coisas muito além do que eles imaginavam. Né? Tanto nessa questão de ver de uma forma crítica até mesmo essas propagandas que a gente estava comentando, que eles veem na televisão e eles acreditam que é uma coisa natural, ou que isso não está influenciando eles de uma certa forma, a visão crítica deles sobre isso, e, inclusive dá até para relacionar aí com o mito da caverna de Platão. Várias vezes eu falava para eles, vamos sair da caverna, vamos dar uma olhada aí para a realidade, o que realmente está acontecendo e o que estão mostrando para vocês. O primeiro resultado que eu pude ver foi o interesse dos alunos cursarem essa oficina quando eles souberam que jogariam no game, né? Então eles se motivaram muito, tiveram bastante interesse, a gente teve bastante procura. Então esses alunos eles foram selecionados, né? 33 alunos daqueles que mencionaram ter interesse em participar da oficina, e então foram inscritos nessa oficina para participar dos 3 programas. Isso, então, nós tivemos primeiramente um trabalho em sala, foi convidado os alunos, nós falamos sobre a oficina, o que a gente ia abordar, na verdade, né, sobre as drogas, né, e convidamos esses alunos. Então eles eram por interesse e também pelo interesse do jogo. Que durante esse processo, né, os alunos traziam a vivência deles, como eu estava falando, eu antecipei um pouco essa questão, né, dos resultados, e é onde eles falavam assim, que ele já tinha falado com um amigo, e que o amigo não dava bola, e professora, como é que nós vamos fazer? Eu falei, pois e aconteceu uma situação durante esse processo, que um dos alunos veio, né, ele já era maior de idade, ele tinha informações a respeito disso, ele era esclarecido, ele estava fazendo a oficina e se acidentou de carro por estar bêbado. E foi interessante porque naquele momento os alunos, em vez de recriminá-lo pela atitude, eles o acolheram, né, que é a condição da família, de não excluir, de fazer inclusão, né, se a pessoa fez, se ela errou, então foi bem dentro daquilo que ao longo da pós-graduação foi falado, né, pelos professores, e foi discutido isso em sala de aula, e foi bem interessante. Porque e ele continua aqui com a gente, tá bem, não está depressivo, porque teve uma postura diferente, teve uma abordagem diferente de não excluir, mas de acolher para poder dar amor, dar carinho, dizer, né, dar o limite, olha, você errou. Nós não queremos te perder, não faça isso. Mas foi muito interessante realmente essa condição. Professor, foram 2 questões que eu posso colocar que eu tive que ter um olhar mais apurado e até trabalhar um pouco mais nelas. A primeira, que vale até um outro estudo,
que é a questão da lei do silêncio, não só a lei do silêncio, a violenta, agressiva, de assassinatos, que a gente sabe que acontece muito no meio do traficante, mas a lei do silêncio da própria comunidade, dos pais, dos alunos, do falar sobre. Então, assim, alguns atendimentos que eu fiz com os pais, percebe-se a dificuldade de verbalizar mesmo a palavra maconha, cocaína. Então, essa foi uma dificuldade, mas aí com muito tato, né? E conhecimento técnico, porque eu acho que a gente não pode, e em momento nenhum eu abordo uma questão ou abordo a conversa com o pai sem um subsídio teórico, porque não sou eu enquanto pessoa só, Lori, falando, mas existem outras questões aí e a gente precisa do apoio da ciência mesmo. A questão específica com os professores, eu acho que o que foi necessário, um trabalho maior e por isso que se torna contínuo, é o olhar deles sobre os alunos e o nosso, porque eu me incluo também e às vezes a gente vem com alguns conceitos pré-concebidos e tem uma citação no TCC que fala que a própria linguagem utilizada, ela pode ser usada como instrumento para quebrar antigos paradigmas ou formar novos. Então essa abordagem, essa tranquilidade de olhar para essa questão, não como uma naturalidade que tudo bem, está imposta, mas ela está acontecendo. E ela precisa ser olhada e é preciso ser trabalhado com todo respeito a cada indivíduo aí inserido nesse contexto. E aí o trabalho era realizado só para concluir, o trabalho era realizado nas reuniões coletivas e, quando necessário, em alguns acompanhamentos individualizados com os professores também, o que não foram muitos. A minha equipe assim, respondeu muito bem e prontamente à proposta de trabalho. E quando chegaram os jogos, eu achei muito difícil no primeiro momento, mas depois eu trabalhei, a gente teve um período antecedente para nós trabalharmos, né? Com os jogos. Então, depois que eu trabalhei, que eu me preparei para trabalhar com os alunos, né? Então, depois que eu me preparei, nós começamos a trabalhar com uma oficina em si. Então, ficou assim bem interessante, porque os alunos eles puderam escolher quem queria participar ou não. E os professores, de uma forma geral, principalmente professores na área de exatas, professor de química, ele foi assim, ele ajudou muito nesse aspecto, porque ele fez um trabalho antes sobre o aspecto em si da dependência química e depois nós entramos com os jogos. E aí ficou muito interessante. Sobre as escolas que hoje tem pessoas que chegam estritamente com o objetivo de vender as substâncias, né, psicoativas e trabalhar, na verdade, o tráfico dentro da escola, né? E você acredita que com esse programa, esses alunos hoje podem fazer escolhas diferentes? Ah, com certeza. Eles veem que isso não é bom. Além do que, você vê assim, você tem grupos e grupos dentro da escola. Então você tem um grupo que condena isso, né, que também não acho tão correto, porque você acaba não conseguindo trazer uma pessoa aqui para dentro, né? E o grupo que aceita. E aquele que tanto faz como fez, que é o que aceita, acaba aceitando todo mundo, né? Mas eu vejo assim, que a mudança neles de comportamento com relação à utilização, né? Eu vi que no ano passado, no ano anterior, nós tivemos assim casos, muitos casos de drogas. É tanto que quando nós tivemos o Tão Amigo, eu não sei se o professor conhece esse projeto da polícia. A Polícia Militar tem um projeto chamado Cão Amigo. E nós trazemos para o colégio uma vez por ano, né? E no ano passado, nós tínhamos muitos alunos, como eu já havia comentado, e nós levamos eles para o ginásio. E a polícia veio, explicou tudo deles, tudo com a mochila na mão. Aí os policiais falaram, a gente vai andar com os cachorros. Para quê? Eles agarravam alguns a mochila. Aí no final nós vimos dentro dos vasos sanitários dos banheiros cheio de pacote de maconha, né? Esse ano, no contrário, que nós percebemos, não temos assim, a utilização caiu assim bruscamente, foi muito interessante isso. Então nós tivemos uma queda de utilização de droga dentro do colégio imenso. E não é assim só por falar, que a gente fala, o professor está falando ali para fazer moral. Não é. É muito nítido para qualquer professor do colégio que estava no ano passado e continua esse ano,
perguntar, ele vai te falar. Houve uma queda muito brusca na utilização de drogas dentro do colégio. Nesse ponto, podemos apontar o sucesso das discussões dos grupos, que dessas discussões nasceu a vontade da Visita ao Servim, que possa apontar como um grande ponto do projeto. Bom, tendo em vista que a minha disciplina é psicologia, então eu tenho já essa possibilidade de trabalhar com esses conteúdos, essa questão da emoção, da razão, dos relacionamentos. Quando veio esse projeto, ressaltando, eu gostei muito dessas disciplinas que envolviam a inteligência emocional, não só os aspectos neurológicos e fisiológicos da dependência química, eu consegui sim trabalhar com eles. Eu trabalhei em sala de aula com os infográficos na primeira etapa, porque nós não conseguimos ter acesso ao jogo de início, então eu fui trabalhando os infográficos em sala. E até nós trabalhávamos os infográficos e depois fazíamos quiz de perguntas e respostas para que realmente fixasse os conteúdos com eles, e principalmente para o exercício emocional. Eu digo que ali foi o que me cativou nesses conteúdos da pós. Na sequência, depois, quando veio a segunda etapa do jogo, tendo em vista que nós já tínhamos trabalhado os infográficos, deu para perceber esse conhecimento dos alunos, que eles então aplicaram realmente na segunda fase do jogo, o conhecimento que nós estudamos anteriormente. E em relação à inteligência emocional, eu acredito que eu tive frutos muito positivos em relação a isso. Aqueles alunos mais retraídos, que nós não tínhamos muito acesso a eles, porque eles já têm essa barreira natural, e alguns, outros são mais fáceis de acesso, eles vinham até mim, conversavam, relatavam problemas familiares, para tentar buscar essa interação maior, mas também a fim de se autoconhecer, se motivar e perceber que não é na droga, não é na dependência química que ele vai encontrar essa felicidade, muitas vezes, que é essa busca incessante que todos nós temos, mas principalmente adolescente. O que eu quero na minha vida? O que eu vou buscar? Como eu vou ser feliz? Como eu vou passar bem nessa fase? Então, muitas vezes eu percebi que valeu a pena trabalhar a inteligência emocional com eles, porque despertou essa questão de motivar o autoconhecimento. Se conhecer, se perceber como ser em pleno desenvolvimento, e que se ele se conhecer realmente, perceber o que gosta e o que não gosta, ele vai superar essa fase, vivenciar essa fase de uma maneira só tratar o termo droga, o assunto droga dentro da sala de aula, se o aluno ele não tem algo diferente, algo que chame a atenção dele. E aí vem o game. A intenção do game, eu acredito que tenha sido essa, de despertar uma alternativa, uma coisa diferenciada, uma parte pedagógica assim, diferenciada para se tratar o uso de drogas. Um objeto de sinergia.